Olá, amados irmãos e irmãs, é um prazer estar falando aqui com vocês novamente através das minhas redes sociais, do meu canal do YouTube, das minhas páginas do Facebook, para trazer uma mensagem para você, uma mensagem de fé e de esperança, né? Embora hoje eu vou pregar sobre essa nova crença que está tendo agora no nosso país, né? Na verdade, essa nova crença está sendo implantada em outros países também, né? Que é a nova crença do falso, né? O que é o falso? É o fake, né? É fake news, são os falsos profetas que estão aparecendo aí, as falsas igrejas, os falsos políticos, né? Os falsos irmãos que está acontecendo muito. E isso é muito perigoso. Eu quero te dar um alerta hoje sobre isso, que essa palavra possa ser ouvida por pessoas que às vezes estão no caminhos com crenças erradas, sendo levado por outras pessoas. Eu sei que você mesmo não está querendo ir, mas você inocentemente está comprando aquela notícia como sendo verdadeira e que na verdade é falso. É muito fácil de você verificar, né? Coloque o seu espírito para mover dentro de você, que você vai saber identificar. Enquanto isso, eu te peço que você se inscreva no meu canal, né? Compartilhe esse vídeo, né? Coloque aquela curtida, né? Dê aquela curtida, comente, né? Faça com que os algoritmos do YouTube, das redes sociais, possam elevar esse vídeo para que mais e mais pessoas possam ficar sabendo, né, do que algumas pessoas pensam, no caso, do que eu penso, né? Eu sei que você pode achar que eu estou publicando um vídeo aqui para colocar só o meu entendimento. Não. Não é isso. Eu estou colocando um entendimento onde você também vai poder fazer uma reflexão sobre sobre essa palavra, né? E você também vai saber identificar, assim como eu identifiquei. Eu também estava como você, eu estava iludido muito com redes sociais, entendeu? E indo muito na onda dos outros. Mas como eu gosto muito de notícia, e eu não fiquei preso a um só canal, a um só veículo de notícias, né? De interpretações, né? Eu sempre fui um cara muito curioso, eu gosto de ver todas as notícias, então eu assisto todos os canais. Eu assisto aqui Rede Globo, eu assisto Record, eu assisto SBT, eu assisto Band, eu assisto CNN, eu assisto aqui programas 24 horas de notícias, né? Claro que eu vejo também algum filmezinho de vez em quando, novela, mas é muito pouco. Eu escuto mais notícias, né? Os blogs, né? Eu vejo programas mesmo, a Band mesmo, durante 24 horas ela tem um programa na rádio muito bom, né? Eu assisto também algumas rádios, né? Evangélicas também. E também eu vejo aquelas notícias do Google, né? Que você dá aquela passadinha assim na tela do celular e você vai encontrar muitas notícias lá. Inclusive muitas notícias absurdas, né? Muitas ilusões, muitas crenças erradas, né? E agora, né? Nesse exato momento agora, eu acho que no mundo, em alguns lugares do mundo, né? Está nascendo agora uma nova crença, né? Principalmente aqui no Brasil. E essa nova crença está levando os irmãos ao erro, né? Agora mesmo tivemos uma eleição, um pleito que foi feito agora no domingo, né? Domingo retrasado, né? Que já teve um domingo agora. Eu estava alguns dias sem postar nada, eu estava só observando, né? Muita gente, eu estava assistindo e acompanhando muitos movimentos, né? E também vendo muitas avaliações de especialistas, né? Eu gosto de escutar os especialistas, tem gente que não gosta, eu gosto, porque eu não entendo de nada, eu não entendo de muita coisa, então eu só vou entender se eu ouvir os especialistas. Eu gosto de ver de cada área, eu gosto de ver aqueles especialistas, e não só um especialista, né? Não um só que possa ter um só entendimento, eu gosto de ver. Mas uma coisa que o entendimento está fechado são sobre as eleições, são sobre os atos antidemocráticos, e eu concordo. Você pode ficar com raiva de mim, você pode continuar me seguindo, mais pessoas poderão me seguir, ou você pode simplesmente não me seguir mais. Mas a grande verdade é essa, meu irmão, eu tenho 63 anos. Eu pareço novo assim, porque Deus me deu uma beleza muito bacana, mas eu tenho 63 anos já e já vi muita coisa. Acompanhei governos, pela minha memória, eu acompanhei governos desde Zé Sarney, quando ele foi colocado na presidência, porque Tancredo Neves tinha morrido e ele era o vice de Tancredo, e ele assumiu, né? E de lá para cá teve Fernando Henrique, teve Fernando Collor, teve Itamar, teve muita gente, né? Mas vamos focar no governo Lula, no governo do presidente agora eleito Lula, né? E ele foi eleito realmente expressivamente, né? Fernando Henrique mesmo teve o primeiro governo, né? Quando o Fernando Henrique pegou, o Brasil estava numa situação muito difícil,
né? E teve o primeiro mandato e o segundo mandato. Fernando Henrique, ele criou, já começou através dos seus especialistas, né? Dos seus ministros, ele começou a criar um novo plano para o Brasil. Ele criou praticamente no segundo governo dele, que foi a URV, né? Na tentativa de frear a inflação. Naquela época, meu irmão, você não lembra, eu tinha comércio. Naquela época, o salário não subia uma vez por ano, não, subia todo mês. No último ano do governo Fernando Henrique, o salário subia todo mês. A inflação era de 60%. Quem é mais velho sabe o que eu estou falando, não estou mentindo para você. Só pesquisar. Você que é jovem, que tem uma nova geração, pesquisa. Os velhos sabem. A inflação era de 60%. O aposentado, aquelas pessoas mais pobres, menos favorecidas, eles tinham muita dificuldade de se manter. Mas a luta era pela sobrevivência, né? E nessa época já estava tendo a fome no Brasil, estava tendo os quadros da fome, né? Quando se fala que o Lula realmente tirou, foi no governo Lula que teve aquele programa contra a fome e realmente foi, né? Começando pelo Betinho, né? Quem lembra do Betinho pode pesquisar aí. Ele que colocou esse nome, né? Que começou esse projeto aí do prato de comida, né? Da coisa sem fome. Inventaram Natal sem fome, tudo mais. Vários programas inventaram. Mas na verdade, Comida na Mesa foi já um programa que já veio com o início com o Betinho e outras entidades da sociedade brasileira. Mas, voltando ao governo Fernando Henrique, né? E a minha vida como comerciante. Meu irmão, eu ganhava mais dinheiro com meus estoques dentro do meu depósito, sem vender, do que vendendo. Na verdade, eu precisava vender, porque eu precisava girar dinheiro, né? Até porque eu trabalhava com o mercado e tem muitos produtos que são perecíveis que precisa vender, independente de subir, precisa vender. Mas alguns mais resistentes, ou seja, os mais resistentes eu não fazia muita questão de vender muito, vendia os mais perecíveis, né? Porque eu tinha que manter um estoque, eu ganhei muito dinheiro, né, no governo Fernando Henrique Cardoso, muito dinheiro mesmo. Né? E a inflação era uma coisa de doido, né? O aposentado, o pobre, o que recebia o seu salário, comprava todinho de comida, meu irmão, todinho de comida. E essa era a grande verdade do nosso Brasil. Aí o Fernando Henrique foi criado a URV, né? Tanto que passou muita gente, muito tempo, colocando crédito só no Fernando Henrique, que o Lula não ia fazer nada, porque o pessoal é assim, o pessoal usa aquela tática, sabe aquela tática que é antiga e conhecida? Amigo meu não tem defeito, inimigo meu, se não tiver, eu boto. Então, sempre aconteceu isso, né? E deram um pouco de crédito. Até um dia desses falavam que todo o sucesso do Plano Real se deveria a Fernando Henrique, mas não é verdade, né? Claro que o Fernando Henrique começou, mas teria que ter um outro governo que continuasse. E como naquela época não tinha essa briga como tem hoje, né? Os governos, as pessoas eram mais éticas, as pessoas eram mais humanas, né? Mesmo os concorrentes tinham humanidade. A prova é essa aqui. Fernando Henrique e o Lula, eles eram adversários. Mas quando for transição, passagem de governo, os caras cordialmente ali, o Fernando Henrique passou a faixa de presidencial para o Lula, né? É incrível como a gente vê essas coisas desse negacionismo de hoje, né? Esse ódio, né, que é aplicado agora, essa birra, que não leva a nada, meu irmão, isso não leva a nada. Governos passam. Como dizia o meu pastor fez a pregação domingo agora, se você quiser ver, pode assistir Pastor Luiz, Igreja Videira, Pastor Luiz, o último, agora dia 6, né, o culto, e o Pastor Luiz falou sobre isso, né, ele fez um culto onde ele se justificou, claro, que ele também foi levado, ele e alguns pastores também da igreja que eu frequento, que é a Videira, não vou dizer que todo mundo ali é perfeito não, nós não somos perfeitos, como o Pastor Luiz mesmo fala, e eles erraram também. Eu creio que muitos evangélicos hoje estão com aquela coisa na cabeça, assim, colocando, mas rapaz, o que nós fizemos? Não é nem aonde erramos, é o que nós fizemos. E essa turma toda, esses pastores, esses cristãos, né? Claro que nesse meio evangélico tem muita gente do mal, igual tem em qualquer igreja, na católica, em qualquer outro tipo de seita. Mas essa questão dos pastores se envolverem na política, como se envolveram, eu penso que fizeram errado. Eu mesmo, para falar a verdade, eu já não estava indo no culto da minha igreja nos últimos 30 dias. Até o primeiro turno eu fui, do primeiro turno para o segundo turno eu não ia mais, porque eu não aguentava falar de política. A gente já falava política 24 horas do dia. Aí quando eu ia para o culto, assistir a palavra do Senhor, eu ia ouvir política. Quer dizer, eu não estava aguentando. Mas os pastores, alguns pastores foram bem torcedores, bem fiéis, bem frenéticos mesmo, né? E aí é onde foi o grande erro. Se não der nesse vídeo, eu vou fazer uma pregação sobre isso.
sobre o erro que eles cometeram. E eu creio que eles cometeram o erro de Balaão. Vou colocar essa palavra, que eles cometeram o erro de Balaão. Né? Não vou acusar nem nada, não estou acusando, estou só tentando fazer uma espécie de exortação para afirmar para os meus irmãos e dizer para os meus irmãos que nós não estamos aqui para isso. Meu irmão, nós não estamos esperando o anticristo, nós não estamos o pior vir por aí. Claro que vai vir, está escrito, vai vir. Menos dia ou mais dia vai vir. Todas essas coisas ruins, negativas que estão acontecendo hoje, na política, no clima, na saúde, nos governos, né, no crime, todas essas coisas que estão acontecendo, nas igrejas, todas essas coisas que estão acontecendo, já está escrito, vai vir. Nós vamos viver um caos, meu irmão, se prepare, não quero te assustar, mas nós podemos retardar, e a melhor forma de nós retardarmos isso é nós perseverarmos no Senhor, nós continuarmos no que o Senhor nos colocou aqui como propósito, que é compartilhar e falar da palavra de Deus, da palavra do Senhor Jesus Cristo. Na verdade, nós agora nessa dispensação, nós não estamos nem pregando Deus, o Todo-Poderoso. Nós não estamos pregando Deus. Nós estamos, na verdade, pregamos Jesus Cristo, o Salvador. Então, o que precisamos pregar agora é a nossa salvação. O Senhor Jesus nos deu essa dispensação toda, desde a morte dele até agora, que é a dispensação da graça, do favor imerecido, para que nós todos tenhamos a salvação. Que não tem coisa melhor, maior, do que a salvação. Porque essa vida aqui ela é passageira. A Bíblia fala que isso aqui nós estamos de passagem. Nossa pátria não é essa, nossa pátria é o céu. O nosso propósito não é ficar aqui definitivamente, como tem muita gente que quer ficar. Tem muita gente que está se apegando a essas coisas da terra, né? Se apegando a seu carro, se apegando a sua mulher, se apegando a seus filhos, se apegando a seu iate, se apegando às suas fazendas, se apegando a tudo que tem aqui que é mundano. Nós não iremos levar nada disso quando formos para a presença do Senhor. Nós iremos sem nada. Esse corpo que nós temos, essa carne aqui, como eu já falei outras vezes, em outros vídeos, ela pertence à terra, ela não é dos céus. O que é do Senhor verdadeiramente é o nosso Espírito, é o Espírito Santo que Ele soprou em nós. E é esse Espírito que vai ser resgatado quando você morrer, literalmente aqui na carne. Mas você não vai morrer definitivamente, porque o Espírito que o Senhor te deu, que é chamado de um Consolador, que está dentro de você para te consolar, para te dar o livramento, para te dar sabedoria, te dar discernimento das coisas do que você tem que viver aqui, e às vezes até mesmo um ensinamento, um aprendizado, ele está dentro de nós para isso. O Senhor deu para isso, para que nós não sejamos inocentes ao ponto de todos nós chegarmos um dia na presença de Deus como inocente, como que não sabia de nada. Como assim? O Espírito Santo foi dado. Ele já veio. Foi por isso que ele morreu. O Espírito Santo, o Senhor Jesus, ele foi bem claro na afirmação dele. Ele não morreu para servir de exemplo. Ele não derramou o sangue para as pessoas fazerem um filme sobre ele e verem toda sexta-feira da paixão, não. O Senhor Jesus não veio aqui para simplesmente você olhar para ele como um coitadinho. Não, ele é o Senhor dos senhores. Ele veio como servo. Ele veio para nos servir, para mostrar que nós, ele sendo Deus, ele teve essa grande humildade de nos servir para mostrar que nós não somos nada. Quem somos nós para ser arrogante? Quem somos nós para querer ser melhor do que os outros? Nós não somos. Nós somos iguais. Agora mesmo nesse país aqui nós vivemos brigando agora por política. E essa nova crença que está sendo colocada na cabeça das pessoas. Estão usando até crianças. Até crianças. Tem crianças de 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos que estão assistindo os últimos fatos da televisão e estão se assustando. Agora, uma criança de 8 anos, 10 anos, ela já está com a sua mente em evolução. O que vai ser? Meu irmão, minha irmã, me diga, o que vai ser uma criança dessa daqui a 20 anos? Meu irmão, os crentes, que tem muita gente que eu falei os crentes, mas vou falar os evangélicos, né? Tem muita gente que se fala a palavra crente, a pessoa pensa que é uma denominação religiosa. Não é, crentes somos nós que cremos no Senhor, né? Mas claro que nós temos os ateus também que não acreditam em nada. Nós temos os que acreditam no demônio, né?
porque os que acreditam no demônio são aquelas pessoas que não têm paciência, eles querem ricar, querem ter logo aquela prosperidade rápida, eles acham que às vezes Deus demora a dar, então eles se recorrem ao demônio, né? Mas meu irmão e minha irmã, eu tenho que te falar, o que Deus dá é duradouro, o que Deus dá dura para sempre. Agora, o que o diabo te dá, ele te dá com a mão e tira com a outra. Ele te dá num dia e no outro dia ele te destrói. É isso que você vai conseguir com o demônio. O demônio não faz troca com você. O demônio, ele quer destruir. A Bíblia fala que ele veio para nos matar e nos roubar e nos destruir. Isso é claro demais. Agora, como é que você não crê num negócio desse? Né? Então, e dessas crenças, né, eu trabalho no aplicativo aqui em Goiânia, eu costumo muito encontrar pessoas que eu pergunto, e aí, irmão, você é evangélico, você é católico? Aí diz, não, eu sou desigrejado, né? Já viu? Tem uma nova, é tudo, essas coisas novas, tá, é coisa de louco, né? O mundo passou muitos anos para se evoluir, muitas coisas foram boas, a evolução foi bacana, a tecnologia, né? Hoje temos coisas poderosas aí à nossa disposição, temos uma rede social grande. Antigamente muita gente dizia que essas redes sociais eram do demônio, né? A igreja mesmo antigamente era só aqueles corinhos, vamos falar banda, né? O pastor até Luiz fez uma brincadeira, né? Que nós tomamos a bateria do demônio. Bateria era coisa do demônio, né? Agora não é mais. Tá na igreja e os louvor feito, as bandas gospel que faz com bateria, banda completa, ficou uma coisa linda, muito maravilhosa. A composição musical de uma música gospel ficou igual às outras. Agora, por que tudo isso foi necessário? Você acha que foi do nada? Não, foi Deus que levantou, o Senhor Jesus que produziu tudo isso. Então isso também é de Deus. Então não tem aqui nessa terra nada que é do demônio. Tudo é de Deus. O que é do demônio é quando você se entrega para ele, ou quando você entrega alguma coisa a ele. Se você consagrar um filho, consagrar o seu filho ao demônio, ele vai ser do demônio. Se você consagrar a sua casa, a sua fazenda, as suas terras ao demônio, vai ser do demônio. A Bíblia fala que nós temos o poder de pisar na cabeça de Satanás. Então nada que é do demônio, tudo é de Deus. É o dinheiro. Agora, muitas coisas, elas são tidas como demoníacas porque muitas pessoas transformam isso em coisas do demônio, né? Aí às vezes você tem muito dinheiro, o que você vai fazer? Você vai se prostituir, você vai querer ficar com 3, 4, 5 mulheres, você vai querer usar droga, né? Porque existe também as coisas que realmente tem um lado satânico, né? Que é os bandidos inventam drogas, inventam prostituição, inventam todo tipo de coisa, e aí são os atrativos que faz com que às vezes você tenha dinheiro e você enverede pelo caminho errado. Mas não é esse o propósito de Deus, não é isso que Deus quer. Deus não quer te dar dinheiro, te dar fama, te dar sucesso para te destruir, não. E eu creio que o teu sucesso, você depende de Deus. Depende do Senhor. Você não depende do demônio, né? Então, continuando, né, sobre essas crenças. Então, agora nós temos, aí eu falo, sim, continuando, voltando aos desigrejados, né, os que estão desviados, né? Eu digo simplesmente para ele, meu irmão, como é que você é desviado? Você acha que o Espírito Santo saiu de dentro de você e foi dar uma volta por aí? Ou o Espírito Santo foi tirar férias e só vai voltar para você quando você se arrepender? Não, o Espírito Santo continua com você. Uma vez que você aceitou o sangue do Senhor Jesus Cristo e se declarou filho de Deus, não mais criação de Deus, e filho de Deus, você é filho. Deus não é esse pai que vai te deserdar quando você faz as coisas erradas, não. Inclusive isso é uma retórica do que o Senhor Jesus e que a Bíblia toda fala, que ele veio para os pecadores. Ele veio realmente para os pecadores. Por quê? Porque todos nós somos pecadores. Não existe ninguém bom. Todos nós somos pecadores. Mas alguns querem ser bons. Tudo bem, deixa para lá, né? Cada um com seu entendimento, né? Então, e aí agora aconteceu agora de aparecer agora essa nova crença. Sabe que uma nova crença que está tendo agora? Essa crença, ela é uma crença que ela foi feita, por exemplo, os desviados, os desigrejados é para a igreja. Mas essa daqui agora, ela é do mundo, totalmente do mundo, que é os fanatizados. Olha, uma nova crença, a crença dos fanatizados, né? Por quê? Porque apareceu agora, nesses últimos 4 anos, né? Mudou todo o contexto do que era política. Eu acompanho política há muito tempo, eu nunca vi isso. Pela primeira vez estou vendo, né? E multidões e multidões de pessoas, parece que eles estão ali tipo uns zumbis, parece que está todo mundo drogado. E eles colocaram uma coisa na cabeça, não é fraude, é fraude. Para eles, para esse povo, tudo que possa acontecer contra eles é fraude, é roubo. Mas o que eles fazem, ninguém está vendo o valor. E são pessoas que estão defendendo valores. A própria igreja foi para as redes sociais,
nos cultos, falando que estão pregando valores. Mas os valores que a igreja está pregando, os outros estão usando só como pano de fundo. É um verdadeiro pano de fundo. É só cortina de fumaça. Que na verdade ninguém está nem aí para isso. Está todo mundo em cima do dinheiro. Está todo mundo em cima do sucesso. Está todo mundo em busca do poder. Essa é a grande batalha que estamos tendo aqui na terra. É pelo poder, é pelo dinheiro. Nego não quer mais roubar. Eu sou da época que político, eu via político roubar, mas roubava para comprar uma feira, vai, para roubar comprar uma besteira, né? Hoje os caras querem roubar para comprar um iate. Eles querem comprar um avião. Quer ter mansões, e eles ficam disputando entre si. Você já viu aí as notícias de jornal mesmo? Esses artistas, né? Aí um bota lá um blog, aí compra uma mansão de 15 milhões de reais. Aí o outro, para não ficar atrás do outro, depois ele bota, não, eu comprei agora uma de 20. Então, o povo hoje em dia, esses fanatizados aí agora, eles estão, a disputa deles agora, até entre eles mesmos, é para quem é mais rico. Os caras estão brigando para quem é mais rico. Antigamente você brigava para prosperar e ter um barraco, depois ter um carrinho e ter alguma coisa. Hoje não. Antigamente, meu irmão, eu sou da época que quem andava na caminhonete era só pessoa velha, que tinha uma caminhonete, uma Hilux, só pessoas de uma determinada idade. Hoje você vê na mão dos jovens, de 18 anos, 17, 20, Lamborghini, Land Rover. Caminhoneta já virou carrinho para eles. Porque uma caminhoneta é o quê? Uma caminhoneta hoje, uma Hilux é o quê? 200 e poucos mil. O cara quer dar uma Lamborghini de 1 milhão de reais, 2 milhões de reais. Um Camaro de 300, 400 mil reais. Uma Land Rover de 500, 600 mil, né? Aquela da Volvo, aquela C60, C40, né? Eles querem andar com esses carros. Hoje em dia você vê meninas, mulheres, né? Muitas mulheres aí, parece que os pais desse pessoal tudinho, é tanto dinheiro que eles têm, que eles dão um presente. Não, minha filha, eu vou te dar uma BMW, vou te dar uma Volvo. Agora, tudo por quê? Porque a roubalheira no Brasil está totalmente instituída. E eu digo, não é só os políticos. Não adianta a direita vir, o pessoal da direita, que diz que é da direita, vir demonizar o PT, porque roubou muito, não sei o que, não sei o que. Né? Nessa campanha mesmo eu vi o presidente Lula, que é eleito agora, né? Eu vi ele andando com um Equinox da Chevrolet. Todas as coisas eu vi sempre um Equinox, não vi mais do que uma. Sempre se tinha 2, 3 eu não via. O presidente Bolsonaro andava com um comboio, né? Só carro de luxo, né? E mais um aparato enorme. O Lula, talvez, porque ele é ex-presidente, ele tenha segurança, talvez tinha ali 5 ou 6 policiais federais para defender dele, de confiança dele, né? Então, essa campanha foi uma campanha muito desigual. Muito desigual. O presidente Bolsonaro, ele usou a máquina, ele deu tudo que ele podia, ele estourou o teto não foi só da pandemia, ele estourou o teto de gasto várias vezes. Pedalada, a Dilma foi caçada por causa de uma pedaladazinha. O Bolsonaro já deu mais de 200 pedaladas, eu nunca vi. Esse é campeão de pedalada. Realmente é, né? Porque ele gosta de motociata, né? Ele não anda ele anda de motociata, né? Motociata também, naquele dia, né? Tem o pedalzinho da moto, né? Claro que a dele é eletrônica e é mais cara do que uma Land Rover, né? Então, e nesse contexto de todas essas coisas, eu vejo que os irmãos, muitos irmãos, né? Eles entraram num caminho assim, que praticamente uma arapuca para eles. Eu acho que o pessoal da direita fez uma arapuca para eles, né? E essa arapuca foi montada pelo atual presidente, que encontrou essa fragilidade no meio evangélico. Agora ele é tão burro, que não segurou o meio evangélico como um todo, né? E quando eu digo como um todo, a igreja católica, todos, no final todo mundo é evangélico. Ele não entrou, ele não teve essa penetração. Ele encontrou uma resistência muito grande, porque os evangélicos, das igrejas evangélicas, eles são um povo mais inocente, verdadeiramente. Tem muita gente ali que é muito inocente. Tem muita gente ali que nasce no berço evangélico. Diferente do católico, que o católico ele frequenta macumba, ele faz de tudo. Ele vai para a cachaçada, vai para o churrasco, ele é mais livre. Mas é povo de Deus também. E eu fui católico 60 anos, eu entendo mais ou menos o católico. O católico, hoje eu estou no evangelho, mas eu vejo que o católico às vezes é mais feliz do que o evangélico. Porque o católico, pelo menos, ele se sente livre. Ele é uma pessoa que ele pensa diferente dos outros. Ele tem opinião própria. E foi um pessoal mais difícil, que aconteceu até dos radicais evangélicos, né? E de outros radicais a brigarem, né? Que você vê como teve aquela afronta lá em Aparecida, né? Eu creio que o presidente Bolsonaro perdeu a campanha muito por conta disso, né? Muito por conta dessas coisas, porque o esquema de governo dele, de poder dele, foi muito mal montado, né?
Mas eu creio também que Deus fez justiça em tudo isso, porque o jogo estava muito desigual, muito desigual. Se esse vídeo se acabar, eu vou fazer um segundo vídeo para continuar essa história aqui, esse pensamento que eu estou querendo transmitir para você. Então o que aconteceu? Mas o que eu quero mais enfatizar é os irmãos. Os irmãos que se deixaram ser enganados. E os irmãos que colocaram crianças, né, colocaram para assistir as televisões. E os irmãos não podem nem imaginar do que vai vir por aí. Parece uma coisa de uma profecia que está para acontecer, e essa profecia está para se realizar, às vezes, pela própria igreja do Senhor. Porque o Satanás, ele ataca justamente essas pessoas. Satanás atacou Jesus Cristo. Ele tentou por 3 vezes o Senhor Jesus. Isso fica caracterizado que ele vai continuar atentando contra o povo de Deus. E foi o que aconteceu. E deu certo. Eu sei que eu não quero acusar ninguém, mas tem muitos pastores aí, meu irmão, que eles lutaram literalmente por poder e por dinheiro. Eles quiseram se aproveitar das tetas do governo, né? A tetinha gordinha. É tanto que teve aqueles pastores também que também trabalharam no governo e que se beneficiaram muitas coisas e muitas investigações e acusações aconteceu sobre eles. Agora, o que eu não gosto, o que eu não me contento é tudo que fala, qualquer coisinha que fala do outro lado, do lado do Lula, é verdade. Agora, tudo que fala de ruim. Agora, tudo que fala do presidente Bolsonaro e da família dele e das pessoas que estão com ele é mentira. É mentira. Pense no povo super justo. Pense no povo que tem aquela, como é que chama? Que tem toda a legalidade de dizer o que quiser e acabou, só vale a palavra deles. Só a palavra deles. É incrível, né? É muita conversa, é muita mentira, porque eu sou de um tempo que lá na minha terra o pessoal dizia: aonde tem fumaça, tem fogo. Aonde tem fumaça, tem fogo. Então, eu creio que muitas coisas dessas são verdades também. Não coloque na sua cabeça que tudo é mentira, não. Existem acusações de lados a lados. Na verdade, nenhum lado é muito bom, não. Mas eu creio que nessa briga toda que teve aí, envolvendo religião, envolvendo radicalismo, né? Envolvendo essa questão de você querer ser o verdadeiro, como é que chama? O que tem justiça própria, né? Cheio de justiça própria, né? Tanto de parte de alguns irmãos também, né? E o outro povo começou a ser excluído. Meu irmão, é como eu falei antes, eu não estava indo no meu culto. Eu não tinha coragem de dizer que eu não votei no Lula. Eu vou dizer, não votei porque meu título deu um probleminha, eu tinha que ir lá para o meu estado, eu não fui, não votei nele. Se eu tivesse meu título, eu tinha votado. Mas a minha preferência era que o outro ganhasse, o Lula ganhasse mesmo. Por quê? Por conta dele ser bom? Não é por conta dele ser bom. É por causa da injustiça que estava acontecendo. O jogo não estava igual, nem perto de ser igual, estava muito desigual. E o povo estava discriminando os outros, começaram a discriminar, e eu vi isso na cabeça dos irmãos. Se você usasse um adesivo, olha, pense, aí o pessoal falava: mas que eu não tenho as passeatas, os comícios, tem as coisas, a gente só vê a gente do Bolsonaro. Claro, eles podiam usar, eles são radicais. O coitado que por acaso tivesse que usar uma camisa, que usasse a camisa vermelha, era agredido. Se você estivesse sozinho por aí, você era agredido. Só não no Nordeste, eu acho que não, porque lá a maioria votou no Lula. Mas aqui em Goiânia, se eu usar a camisa vermelha normal, mas se o pessoal viesse até usando a camisa Flamengo, dizia que era de Lula. Então aqui, você não podia se manifestar. Eu fico pensando, que jogo é esse que a outra parte não pode fazer gol? Só que para fazer gol é um lado? Então não é jogo, então nós estamos fingindo de jogar, né? Então, meu irmão e minha irmã, eu concordo com a opinião. Vou falar também de algumas opiniões de alguns pastores que começaram a se levantar. O meu pastor Luiz mesmo fez uma pregação agora, muito falou sobre isso no início da pregação. Eu achei muito certo, né? Eu sentia que ele no início não era muito. Eu acho que ele entrou na campanha, ele como se chama? O problema dele era os valores. Ele defendia valores, ele não era contra Lula, nem contra a ABC, era valores. Então ele também foi levado para essa situação de valores, porque muitas coisas do que o pessoal da igreja evangélica quer, eu tenho certeza que diz que o Lula vai fazer, não vai fazer. Lula, eu tenho certeza que não é a favor do aborto. Ao contrário, ele foi que assinou a lei
que deu liberdade religiosa. Ele é um cara, só que ele é um cara que, por ele ser político e já ter sido presidente 2 vezes, agora a 3ª vez, ele circula no meio dos umbandistas, no meio dos católicos, no meio dos indígenas, de várias religiões. Ele é um político, ele tem que participar. Até porque o nosso Brasil é um país laico e todas as religiões têm que ser respeitadas. E ele fazia parte disso. Não estava errado. Eu acho que não estava errado. Agora, por conta desse ciclo que ele tem, ele não era só de um berço evangélico, aí os outros largavam o pau nele. Eu achava isso muito injusto. E teve essa declaração do pastor Luiz, eu vi também do pastor Edir Macedo uma declaração muito boa também, né? Que